Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um Pastoral em Foco. Eu sou Luciana. E eu sou Nunes. Juntos fazemos parte da equipe da Coordenação Diocesana da Pastoral da Comunicação. Olá, irmãos, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Júnior. Boa noite a todos, eu me chamo Marileide. Também, bom, o casal Nunes e Luciana, fazemos parte da Coordenação Diocesana da PASCOM. Estamos muito felizes de estar mais uma vez aqui hoje com vocês. Verdade, então vamos acolher aí com muita alegria, muito carinho, né, os nossos entrevistados de hoje, que é o Padre Martins, Antônio Martins. E Jailson Carvalho, coordenador diocesano da Pastoral Catequética. E o Padre Martins, que é assessor diocesano também da catequese. Boa noite a todos. E para iniciar bem esse momento, convidamos o Padre Martins a fazer um momento de oração. Muito bem, boa noite a todos. É um prazer, é uma satisfação, né, estar com vocês nesse momento singular da nossa diocese, em que brilhantemente a PASCOM teve essa ideia de conhecer e tornar conhecido, né, os pastorais, movimentos e serviços da nossa diocese. Então, saúdo aí o Júnior e a Marileide, né, da PASCOM Diocesana, também a Luciana e o Nunes, compõem a PASCOM Diocesana. Cumprimento com muito carinho também o Jailson, né, que é o coordenador de pastoral da nossa catequese, né, a nível diocesano. E saúdo a cada um de vocês que estão agora conosco, conectados, para esse momento tão bonito, tão especial da nossa igreja. Então, peçamos a Deus que esteja presente conosco e também convidamos a intercessão de Maria Santíssima, ela como a primeira catequista a nos apresentar Jesus Cristo, depois que o Verbo se encarnou em seu ventre, fazendo a visita à família, né, de Isabel e Zacarias, levando esse Jesus Cristo já presente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E a Pastoral da Comunicação da Diocese de Eunápolis vem trazendo uma série de lives mensais com o título Pastoral em Foco, conhecendo as pastorais e serviços da Diocese. Hoje, nossa convidada é a Pastoral da Catequese, uma das pastorais mais importantes para a vida da Igreja, que tem a missão de desenvolver um processo permanente de iniciação e formação na fé, à luz da Palavra de Deus, proporcionando um momento pessoal e comunitário com Jesus que leve à conversão, ao engajamento na comunidade eclesial e ao compromisso missionário. Para conhecermos e nos atualizarmos um pouco mais sobre as ações que esta pastoral desenvolve constantemente em nossa diocese, né? Acolhemos mais uma vez aqui o Padre Antônio Martins, que é o assessor eclesiástico, e o Jailson Carvalho, que é coordenador diocesano da Pastoral Catequética. E também acolhemos nesse momento a cada um de vocês que estão aqui participando conosco. Pedimos que compartilhe essa live, que dê um like e que possa estar compartilhando para que todas as pessoas possam estar participando conosco neste momento tão importante. Vamos deixar aí a palavra com o Jailson também, para que ele possa dizer alguma coisa inicial aí. Depois a gente segue aí a nossa entrevista. Boa noite, irmãos. Muito obrigado pelo convite. Saúdo cada um que está neste momento nessa live e que vai vir depois também. Então, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição neste momento especial também na nossa diocese. E
Também queremos dizer que o nosso chat está aberto, então, quem quiser fazer aí a sua pergunta para o Padre Martins ou para o Jails, fiquem à vontade, pode estar colocando aí a sua contribuição. Ao final, vamos ter um tempinho para que eles possam estar respondendo a essas questões. Tá certo? Então, vamos iniciar a nossa entrevista de hoje, né? E o início é com o Jailson. A primeira pergunta é para ele. Qual a função do coordenador diocesano da pastoral catequética? O coordenador diocesano é alguém indicado pela comissão e aprovado pelo bispo diocesano, que é o primeiro responsável pela catequese na diocese. E o papel do coordenador é de conduzir, orientar, encorajar, é como se fosse um pastor também, né? No Diretório Nacional de Catequese atribui tanto ao coordenador e à comissão 16 tarefas para essa função de coordenação. Então, é algo que chama muito a responsabilidade também, além de elaborar projetos, aprimorar a formação dos catequistas, ele também representa a diocese no regional, nosso caso, o Regional Nordeste 3, Bahia e Sergipe. Mas também, como eu disse, não é algo que ele faça sozinho. Existe uma comissão, tem um vice-coordenador, tem um tesoureiro, tem um secretário, tem os coordenadores de forania e também tem o nosso assessor, que dá o suporte e dá a direção espiritual para a comissão envolvendo toda a catequese. Muito bem. Padre Martins, muitos de nós leigos temos algumas dúvidas com relação a essa hierarquia da igreja, aos cargos que são apresentados. Então, a gente gostaria de saber do senhor qual a função do assessor diocesano da pastoral catequética. Muito bem. Como você mesmo mencionou, Luciana, a igreja ela é constituída de uma organização, né? Chamamos o termo hierarquia, como você disse, usou bem, mas, na verdade, tudo é um serviço, né? Estamos todos a serviço em função do projeto de evangelização, em função da igreja, em função de sermos discípulos, né, de Jesus Cristo. E o assessor diocesano, ele tem a função de acompanhar a comissão diocesana, né, para que esta esteja em comunhão de ação pastoral com outras pastorais, com a diocese de forma geral, também com o próprio bispo, né, e também sempre olhando muito para o plano diocesano de evangelização e pastoral, né? Então, o assessor ele faz esse elo da comissão diocesana com o bispo, com os demais padres, né, os demais presbíteros, orienta essa comissão diocesana acerca dos principais normas que o magistério da igreja também tem como documentos, né, que o magistério oferece para ajudar na evangelização, na catequese, né? Assiste essa coordenação diocesana nas suas funções, né? E acompanha também, ajudando a um desenvolvimento das atividades a serem realizadas, aquilo que é proposto, né? O assessor, ele atua dentro dessa comissão como um membro ativo, né? Participa das reuniões, das atividades, mas uma coisa que é importante é que o assessor, ele é uma figura também espiritual, né? Ele acompanha, ele aconselha, ele ajuda a iluminar os caminhos, né? Tenta identificar alguns equívocos que vai surgindo também ao longo da caminhada, também traz presente as virtudes de cada membro, as virtudes de cada local da nossa diocese, de cada ação pastoral da catequese, né? Ajuda a enfrentar também ali os desafios, como também ajuda a identificar esses desafios, né? Serve mais também como um ombro amigo, né? Que está ali sempre atento, mas uma atenção misericordiosa, é uma presença muito efetiva, né? Não é algo distante. E uma coisa que é fundamental, nós temos um coordenador diocesano
que no caso é o Jailson, e ele tem uma comissão diocesana, outros membros, né? O assessor, ele não tem a última palavra, muito pelo contrário. O assessor, ele jamais deve passar por cima desta comissão diocesana. A função dele é orientar, acompanhar, criar elos de ligação, né? E muito pelo contrário, ele está ali para auxiliar a missão da catequese dentro da diocese. Entende? Muito bem, padre, bem esclarecedor. Não é? E a gente, né, fica aqui, nós também temos a função de catequistas aqui na nossa paróquia, e a gente sabe, né, a beleza que é esse serviço para a igreja, né, que é tão importante. E diante disso, já eu queria perguntar para você, qual a finalidade da catequese? Quantos catequistas nós temos, né, na Diocese de Eunápolis? Bem, de uma forma resumida, né, a questão da finalidade da catequese, posso usar o novo diretório para catequese lançado pelo Papa Francisco no ano passado, né, um ótimo documento para ter em mãos todo catequista. Ele disse, no ponto 75, uma coisa muito interessante. A finalidade definitiva da catequese é a de fazer que alguém se ponha não apenas em contato, mas em comunhão, em intimidade com Jesus Cristo. A catequese amadurece a conversão inicial e ajuda os cristãos a dar um significado pleno à sua própria existência, educando-os a uma mentalidade de fé conforme ao Evangelho, até que eles gradualmente cheguem a sentir, pensar e agir como Cristo. Tem a música até de Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentiu. Então, é uma das funções da catequese levar a pessoa à conversão, à mudança de vida. É claro que outras pastorais e movimentos também têm esse sentido, mas a catequese, ele chama a pessoa, né? Ele chama a pessoa para iniciar, né, que chama a questão da vida cristã, para esse caminho, esse encontro com Jesus Cristo. Pois somos cristãos não por causa da igreja, somos cristãos por causa de Cristo. Essa é a finalidade da catequese, de uma forma bem resumida. E quantos catequistas a gente tem na Diocese de Eunápolis, Jailson? Sim, a questão dos catequistas. São, em média, 400 catequistas na nossa diocese. É claro, 90% são as mulheres que estão como catequistas, e obrigado, mulheres, por estar nos ajudando nessa missão maravilhosa da igreja, que, junto com a liturgia, são pastorais essenciais na missão de evangelização e de levar pessoas ao céu. Então, agradeço aí, em média, os 400 catequistas da nossa diocese. Um número bem expressivo, né? Graças a Deus. E a gente sabe que ainda é pouco, né? A gente vê muitas paróquias ainda precisando. Então, quem estiver assistindo, que se sentir tocado, procure a sua paróquia, seu pároco, converse, porque é um serviço muito importante para a gente. E gostaríamos de saber do Padre Martins. Padre Martins, em entrevista, o Padre Gênison de Sá, assessor nacional da Comunhão para Animação Bíblico-Catequético da CNBB, disse a seguinte frase: neste momento tão crítico pelo qual estamos passando, a modalidade online é bastante válida e fundamental para que o catequizando não interrompa a sua formação cristã. Qual é a sua percepção em relação a esta modalidade de evangelização, baseado nas experiências já existentes nas paróquias? Muito bem. A pergunta ela é muito propícia, né, para o tempo que nós estamos vivendo, um tempo desafiador,
com a questão da pandemia, em que todas as nossas ações pastorais, não só a catequese, mas de forma geral, deu um pouquinho de, vamos dizer assim, tivemos que tirar o pé do freio um pouco, né, nas ações que realizava-se, e tudo passou a ser um pouco mais reduzido. Mas creio que é o seguinte, na afirmação que o padre Jânison de Sá faz, né, o assessor nacional da Comissão para a Animação Bíblica Catequética da CNBB, é importante pensarmos que, primeiro, nós não temos um dever de saber tudo, né? A situação da pandemia nos pegou totalmente desprevenidos, né? Então, não precisamos ser, assim, um total expert dentro das áreas digitais, né? Mas nós precisamos sempre ser, ou buscarmos ser, especialistas, sim, nossas relações humanas, né? E aí, o novo diretório, né, para a catequese nos ajuda muito para responder essa questão aí, porque primeiro nos diz assim, lá no número 371, nesse processo de anúncio do Evangelho, a verdadeira questão, ela não é como utilizar as novas tecnologias para evangelizar, mas como se tornar uma presença evangelizadora no continente digital. Então, não é tão importante a utilização dela como ferramenta essencial, né? Porque a catequese vai muito mais além do que a questão das tecnologias. Mas como é que nós nos tornaríamos presença dentro desse universo novo que a igreja teve que trabalhar, conhecer, trabalhar para enfrentar essa situação que apareceu, que foi da pandemia, né? Então, a catequese, ela não pode ser puramente digitalizada, né? E nem se digitalizar, porque precisa sempre partir da ideia de conhecer na experiência vivencial da pessoa de Jesus Cristo, né? Então, precisa ser com certeza conhecido os meios que nós temos de tecnologia para a divulgação da fé, para a evangelização, para a catequese, precisa. Mas este meio tem que potencializar aquilo que já existe como utilidade de catequese, os encontros, as formações, a presença, né? O que é preciso muito é termos uma consciência de que nós não fazemos uma catequese apenas usando instrumentos digitais, né? Mas precisamos também oferecer experiências de fé, experiências concretas de fé. Nós somos uma religião da relação, né? Jesus Cristo sempre se relacionou com as pessoas, né? Diretamente, né? Então, assim a gente vai evitar aquilo que está sendo muito dito no momento de hoje de virtualização da fé e também virtualização da catequese, né? Que se arrisca a se tornar apenas uma ação fraca, né? E até sem influência, porque a tecnologia nos ajuda sim, e é importante muito no nosso tempo hoje, mas não podemos ficar presos somente a ela, né? Também o número 372 vai nos orientar da seguinte forma: a catequese na época do digital será personalizada, ou seja, vai ter uma nova roupagem, mas nunca será um processo individual, né? Vai haver sempre e haverá que fazer uma transição do mundo individual isolado para as redes sociais, né? E também depois desse mundo da tecnologia que a catequese oferece a formação, isso precisa ser trazido para o âmbito comunitário, precisa ser trazido para a vida eclesial, para a vida da comunidade, né? E é o lugar da experiência de Deus é a comunidade, né? O lugar da comunhão, da partilha, da experiência com Jesus Cristo é a comunidade. Então isso a gente não pode esquecer nunca, né? Essa realidade virtual, ela não pode ser substituída como sendo uma realidade espiritual, sacramental, eclesial, vivida num encontro apenas virtual. Isso vivido dentro da dimensão do pessoal, né? Diz respeito direto à nossa relação com o outro, né? Então,
precisamos muito pensar que nós temos um Deus que ele é apaixonado pelo homem, ele é apaixonado pelo ser humano. E nessa paixão pelo ser humano, ele se relaciona com esse ser humano na proximidade, né? Na familiaridade. Ele quer se tornar um dentro da nossa realidade, dentro do nosso mundo. Então, para testemunhar o Evangelho, é muito necessário uma comunicação autêntica, claro, né? E os meios de comunicação também nos proporciona isso, as tecnologias que temos hoje, mas tem que ser também essa comunicação fruto de uma interação e uma relação entre as pessoas, né? Penso que as novas tecnologias ajudam, mas temos que ter muito cuidado para não correr esse risco aí do distanciamento, né? Do distanciamento vivencial e experiencial da pessoa de Jesus Cristo, que acontece na comunidade. Entende? Verdade, Padre Martins. E eu trago aqui uma fala do Papa Francisco, né, só para incrementar essa fala do Padre Martins, que diz o seguinte: nada substitui o ver pessoalmente. Então, assim, a catequese nos permite essa relação com o catequizando, né? Estar presente e sentir a pessoa, abraçar, acolher, né, como o Jailson falava antes, né? Estar presente junto com as pessoas. Acho que isso é muito mais importante, né, na relação catequista-catequizando. E nossa próxima pergunta é para o Jailson. Jailson, quais são os desafios vivenciados pela pastoral nesses tempos de pandemia? Desafios, bastantes. Uma questão do desafio é que a catequese não pode ser apenas memorização de conteúdo, principalmente nesse tempo agora de cultura digital, né, simplesmente uma questão, comparar com uma escola, né, não é memorização de conteúdo. Até Dom Peroso, que ele é o presidente da Comissão da Animação Bíblico-Catequética na CNBB, ele fala que a catequese não é uma tabuada religiosa, não é uma tabuada religiosa. E também que, nesse tempo de pandemia, a igreja no Brasil, ele não fez um projeto, um itinerário como que fazer uma catequese na pandemia, que foi algo novo, que ninguém esperava, mas se pensa em sim numa catequese pós-pandemia. Já fizeram até um livro digital e gratuito, com vários especialistas, falando sobre a catequese pós-pandemia. Eu tenho intitulado o livro Depois da Pandemia, que catequese? Então, se pensa mais na catequese pós-pandemia, de chamar essas pessoas, que muitas pessoas afastaram da igreja, pessoas que não estão indo frequentar as missas. Então, como recolher também essas pessoas, famílias, adultos, jovens, adolescentes e crianças também para a catequese. Então, é também um grande desafio. Outro desafio é fazer entender aos adultos que estão chegando na igreja e também aos pais que levam crianças, adolescentes, os seus filhos para a catequese, entender a questão de uma catequese sacramentalista. O que é isso? Uma catequese que reduz simplesmente a preparação para o sacramento. É claro que os sacramentos são importantes, porém não pode ser reduzido a apenas isso, como se fosse receber um diploma. Eu estudo, eu estou ali, mas eu recebo diploma, depois eu não vou mais. Não é assim. A catequese é um processo vivencial que tem a finalidade, o encontro com Cristo. E esse encontro tem que ser para sempre, né? E o sacramento é consequência de uma fé assumida, mas também é uma realimentação contínua dessa mesma fé, que não faça do sacramento um ponto de chegada, mas que tenha prosseguimento no caminho. Então, é muito importante se entender que a catequese não é simplesmente uma distribuidora de sacramento, mas um encontro fiel a Cristo. Outra questão, um desafio para entender a nossa catequese é a questão da família, a importância da família que se faz
na catequese. Nesse tempo de pandemia, em que os decretos para ficar em casa, a catequese voltou aos lares, já que as paróquias não poderiam receber, né, a catequese presencial. Teve muitos encontros de familiares na catequese, encontros em que o catequista fazia o seu encontro e os familiares também participavam, não só o catequizando, mas a família. Isso é maravilhoso, ver fotos, vídeos de pessoas da família ali participando, lendo, fazendo um momento espiritual, de oração, rezando o texto. Isso é essencial na nossa catequese. E uma frase até do Concílio Vaticano II, que cada família é uma igreja doméstica, ou seja, uma pequena célula da Igreja Universal. São pequenos esses desafios que faz da catequese buscar cada vez mais almas para um dia estar no céu. Muito bem, muito bem. Lembrando aos nossos irmãos que estão assistindo, viu, que o chat está aberto. Você que está assistindo, né, participando conosco, deixa aí o nome da sua paróquia, de onde você está assistindo, e também faça sua pergunta, né, sua contribuição, que é muito importante também para o sucesso da nossa transmissão, da nossa live, né? Então, a gente continua com o Jailson, né? E a gente gostaria, Jailson, que você pudesse partilhar algumas experiências, né, positivas que venham acontecendo nas paróquias da diocese, que pode até servir de estímulo, né, de incentivo para que outras paróquias que ainda tenham dúvidas sobre iniciar ou não as atividades da catequese de forma remota. Testemunho, acho que eu consigo me lembrar. Tem 2 testemunhos interessantes. Um em que a catequista teve contato com a catequizanda, e a catequizanda disse que toda com ansiedade, não via a hora da catequista receber as vacinas, para assim retornar à catequese. Então, foi interessante essa animação da catequista contando essa história, que ela sempre falando, né? Tia, é uma expressão usada ainda para os catequistas, tia, eu não vejo a hora de a senhora receber as vacinas, porque eu quero que volte a catequese, eu estou muito ansiosa. Então, foi algo legal. Outro testemunho, foi bem engraçado esse, mais interessante. Uma catequista estava dando a catequese digital, online, com a sua turma, e, de repente, a internet caiu da catequista. Então, os catequizandos ficaram online e a catequista offline. O que aconteceu? Uma mãe que estava acompanhando a sua filha na catequese ali, online, deu continuidade à catequese. Viu que a catequista não nada de voltar, ela foi e continuou a catequese, é claro, segura do tema que estava sendo proposto naquele encontro, ela continuou a catequese, a mãe, com os outros catequizandos. Então, foi muito legal, é o que eu estava falando a respeito da catequese familiar, está presente. A catequista ficou sem internet, é algo que pode acontecer nesse tempo, né, nessa catequese digital, mas a mãe continuou ali ajudando os catequizandos na evangelização. Então, os 2 testemunhos que eu me lembro que foi bem legal nesse tempo de pandemia. Muito legal, muito bom. Isso mesmo, gente. São experiências maravilhosas, né, que a gente vê ao longo, né, dos dias, vão se passando, um de ansiedade, o outro, né, a gente vê uma superação, uma dificuldade, né. O Padre Martins, agora a pergunta seria para o senhor. Sabemos que a diocese, né, organizava várias formações denominadas escolas catequéticas, né, ao longo do ano para os catequistas, com o objetivo de cuidar, né, da formação dos catequistas, para que eles pudessem estar sempre atualizados para exercer suas atividades, né, de catequese, para que eles também tenham subsídio para atender o que é estabelecido pela igreja, né, para a evangelização.
O que a pastoral tem planejado, né, aqui na Diocese, para a formação de catequista para esse ano, né, levando em conta também, né, essas dificuldades que estão aí impostas para a gente nesse momento, que a gente não tem controle. Então, a Diocese de Eunápolis sempre se preocupou muito, né, com esta formação oferecida para os catequistas, para que eles possam ter uma base, um suporte, né, para também transmitir aquilo que receberam para crianças, jovens e adultos, né? Então, durante todo o ano, sempre tivemos, mesmo como você mencionou, as escolas catequéticas. Agora, por esse ano, infelizmente, o ano passado, né, aliás, já começou, nós ficamos com os espaços físicos não podendo utilizá-los para reunir os catequistas, né, e oferecer essa formação, né? Então, nossos espaços foram fechados, né? Mas a catequese, ela deve sim sempre privilegiar e incentivar a autoformação também dos catequistas, né? Ajudando eles, leigos e leigas, a fazerem um amadurecimento da sua vida, da sua fé, também um conhecimento da doutrina da igreja, é claro, né? De forma que o processo de catequese, então, e esse processo educacional da fé, ele tenha um êxito bom. E qual é o êxito bom? Levar cada pessoa a fazer a experiência de Jesus Cristo e, fazendo essa experiência de Jesus Cristo, fazer o seu caminho de discipulado, né? Tornar-se um membro ativo e efetivo dentro dessa igreja fundada por Jesus Cristo, né? Então, há uma consciência de que uma boa catequese tem como base também a formação dos seus catequistas, né? E esta formação, esse itinerário, essa oferta, a igreja precisa oferecer aos catequistas essa formação. Então, ocorreram aí, mesmo com as limitações da pandemia, algumas escolas catequéticas online. Na Forania do Descobrimento foi possível acontecer, também, se não me engano, na Forania Centro foi possível acontecer, e usando os meios de comunicação, né, usando as redes sociais aí que nós temos disponível. Mas uma coisa que tem sido ofertado também para os nossos catequistas é um termo que se usou, o catecoando, né, que é um canal no YouTube, foi idealizado e articulado pela dimensão bíblico-catequética do Regional Nordeste 3, né, da CNBB, Bahia e Sergipe, e pretende se levar por meio desse canal um conteúdo online formativo, né? Formação para teologia de forma sistemática, né? Na teologia, também projetos catequéticos que são apresentados e que podem ser utilizados depois dentro da diocese, reflexões sobre os documentos da igreja, né, e também outros itens relevantes aí sobre o ministério do catequista, planejamento, do agente de iniciação à vida cristã. Então, o Catecoando, esse canal do YouTube, ele tem servido muito para chegar até os catequistas como uma oferta de formação, enquanto a gente ainda não pode fazer as formações presenciais, né? Essa novidade, né, esse canal foi uma novidade colocada em prática com esse objetivo de levar formação para os catequistas, né, do regional e também em outras localidades, porque tem atingido muitos outros estados. A formação começou em 3 de agosto de 2020, sempre ocorria, na maioria das vezes, na segunda-feira, a partir das 19 horas, e sempre havia um convidado, né, para ministrar essa formação. E a partir desse ano, 2021, essa formação ela foi programada agora para ser de mês a mês, né? Na terceira segunda-feira de cada mês, às 9h30, né? Já foram realizadas 27 formações online por esse canal. Tive a pregação de pessoas da Diocese, né? Eu contei com a graça de estar presente em um desses momentos. Também Frei Gutenberg, do Instituto Missionário Servos do Senhor, todos nós
conhecemos e o admiramos, o queremos muito bem. Esteve presente também, ministrando um momento formativo, né? Hoje ele está na Diocese de Osasco, em São Paulo, né? E houve também, como eu já mencionei, essa escola catequética, né? Que aconteceu em setembro, no mês da Bíblia, né? Sobre o livro do Deuteronômio, que foi conduzido pelo diácono Wagner, né? Nosso futuro padre daqui mais alguns dias, né? Então, é assim que nós temos tentado proporcionar aos nossos catequistas uma capacitação e uma formação. Muito bem, Padre Martins. Vamos continuar aí com o Padre Martins. Temos aí mais na sequência algumas perguntas. E a próxima é, Padre Martins, sobre o ministério do catequista recém-instituído pelo Papa Francisco, o que o senhor tem a nos dizer? O que é preciso fazer para a sua implantação? Então, essa é uma novidade, né, que nós estamos aí recebendo na igreja, que é o ministério do catequista, né? No dia 10 de maio, né, o Santo Padre, o Papa Francisco, ele instituiu esse ministério, né? Ele assinou esse documento aí, instituindo o ministério do catequista. E é importante porque é um reconhecimento. Primeiro, é um reconhecimento da vocação do catequista, né? E dentro desse propósito, desse estilo de ser igreja do Papa Francisco, esse documento, essa carta apostólica, ela é muito simples. Ela é curta, ela é breve, mas ela também é muito afetuosa, né? E demonstra que o exercício da catequese é algo tão antigo quanto a própria igreja. Então, ele traz tudo isso à tona, ele traz tudo isso ao conhecimento de todos, né? E esse documento ele vai destacar como ponto importante que o ministério do catequista ele tenha uma característica própria, né? E que esteja principalmente voltado para o trabalho dos leigos, né? Os leigos e leigas envolvidos aí nesse ministério, na educação para a fé, né? Ou seja, o ministério do catequista ele é voltado para o trabalho dos leigos e leigas. A igreja já chamou a atenção há um ano atrás, aí, 2 anos atrás, se não me engano, não estou recordando agora o ano, mas o ano do laicado, né? E agora, mais uma vez, o Papa traz esse presente dizendo que o ministério do catequista ele está muito vinculado à pessoa do leigo e à pessoa que está no dia a dia, se tornando testemunho, se tornando ação evangelizadora no mundo, né? Então, quando se trata do ministério na igreja, o que nós precisamos, primeiramente, é conhecer, né? E agora os catequistas, leigos e leigas, né? Leigos e leigas, serão instituídos como ministros. E é importante saber, então, diferenciar, né? O que é um ministério investido, os ministérios instituídos, né? Então, por isso é necessário a leitura do documento, o conhecimento, também uma formação sobre isso, né? Ser investido significa receber da igreja uma responsabilidade, né? Para prestar um serviço, mas não de forma eterna, de maneira temporal, né? Isso já acontece com os coroinhas, com os ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia, também com os ministros da Palavra, né? Ele está investido desta função por um determinado momento, por um determinado tempo, né? E os ministros instituídos, eles recebem uma missão, né, definitiva, né? Eles são para atuar em nome da igreja, né? Ou seja, não se trata apenas do exercício de uma função temporária, mas extraordinária, né? E também uma autoridade para educar, para ensinar a fé, né? Para ensinar a fé católica e pela vida inteira, não só por um momento, né? Então, quando é que será instituído esse ministério do catequista? O documento explica que ficou sobre a responsabilidade das conferências episcopais, né, para criar um itinerário formativo, para tornar conhecido, né, para a preparação dos leigos e leigas para essa missão. E a congregação,
para o culto divino, né, e disciplina dos sacramentos, irá em breve publicar um novo rito para a instituição dos catequistas, né? Então, nesse primeiro momento, é importante conhecer o documento, fazer leitura do documento, identificar essa diferença do ministro investido, do ministro instituído, e fazer isso acontecer, mas também de forma progressista, né? De forma processual, não querer atropelar nenhum momento. A igreja vai cautelar em tudo, né? Mas primeiro tornar conhecido, tornar esse ministério bem compreendido por todos e depois, então, instituído para essas pessoas, leigos e leigas, que é o foco principal deles assumirem esse ministério. Mas digo de passagem que é algo muito bom, porque, como falei, é um reconhecimento da vocação, do trabalho, da doação, do empenho de cada um em se tornar e ser esse condutor, esse pedagogo da fé, né, que faz as pessoas se encontrarem com esse Jesus Cristo. Muito bem, ótima explicação do Padre Martins sobre o ministério do catequista, né, instituído aí recentemente pelo Papa Francisco. Vamos dar sequência com o Jailson. A pergunta para ele é a seguinte: o novo diretório da catequese de 2020 nos lembra que, enquanto cristãos batizados, somos impelidos a assumir o mandato que Jesus fez aos apóstolos e que é sempre atual: ide e fazer discípulos em todas as nações. Hoje temos a difícil tarefa de catequizar, fazendo união entre o primeiro anúncio e o amadurecimento da fé, à luz da cultura do encontro, na era da cultura digital e da globalização. O senhor acha que esses novos conhecimentos e ferramentas que a catequese tem usado para continuar a evangelização já contribuem para encontrarmos o caminho para se adaptar a essas novas linguagens? Bem, Nunes, sim, ele ajuda muito. Porém, o ensino também sofre alterações. A cultura digital facilitou, mas também dificultou um pouco a vida do educador. Antes, o educador tinha um conhecimento sobre determinado assunto, determinada disciplina, por exemplo, e ele repassava isso para as pessoas que estavam sendo educadas. Porém, hoje, com essa questão da cultura digital, um mundo cheio de informações, as pessoas também os que estão sendo educados, também têm acesso fácil a essas informações. Então, são duas pessoas, educador e que está sendo educado, com informações. E o que cabe aí ao educador? Ele ter as informações, mas ser um mediador para essa pessoa que está ouvindo. Então, é importante, por mais que a cultura digital esteja aí com tantas informações, a importância do catequista, no caso, ser um mediador, saber falar para as suas crianças, adolescentes, jovens e adultos a palavra. Só que uma coisa importante também é a questão de ouvir. Estamos num mundo muito barulhento, em que muitas pessoas querem apenas falar. Às vezes, catequistas passam mais de 1 hora em um encontro apenas falando e não ouvem aquela pessoa que está ali. Então, é importante também saber ouvir. Existe até, em alguns locais no Brasil, a pastoral da escuta, em que pessoas estão ali para ouvir outras pessoas. Mais do que falar, dar conselhos, é ouvir. E também não é coisa só para adultos, mas jovens, adolescentes, crianças também querem falar das suas situações, dos seus sentimentos, das coisas que acontecem em sua vida. Então, é importante, nessa linguagem, também saber ouvir. Muito bem. Jailson, ainda com você,
Observando o testemunho de Filomena Capello, de 70 anos de idade, e mais de 50 anos como catequista na paróquia de Santo Antônio de Moscavide, Patriarcado de Lisboa, que disse a seguinte frase: as ferramentas digitais na área da catequese foram inicialmente assustadoras, mas neste momento são fundamentais para garantir um trabalho de evangelização. Não é publicidade enganosa, mas mais uma cativante realidade para os nossos próximos missionários catequistas. Jailson, será que podemos fazer a mesma leitura como legado do contexto atual em que estamos vivendo? É um legado. Igual lives, acho que vamos continuar essas lives musicais, né, lives aí de diversas situações, diversos segmentos, vai continuar. E algo que a igreja já estava pensando também, junto com a pastoral da comunicação, algo que ajuda muito a catequese, já estava pensando em algo, usar esse tipo de linguagem também na catequese, usar a cultura digital, a questão digital, a catequese digital. Só que é importante, o padre Martins também já colocou um ponto sobre isso, que é algo complementar, que não pode ser substituído uma catequese presencial para uma catequese digital. Então, continua-se, é muito provável que vai se continuar a catequese digital também, mas como algo complementar, e não algo que vai substituir o presencial. Até a preparação, o planejamento dos catequistas para o ano também tem que conectar também a catequese digital, não só encontros físicos, porque é algo também que vem muito para ajudar, e muitos por causa dessa nova geração, em que conhece as ferramentas digitais, às vezes muito melhor do que nós, né? Então, é importante também continuar esse legado da catequese digital. Só que também um exemplo disso é como a catequese digital poderia auxiliar a formação da fé dos surdos, né? Que tem dificuldade de encontrar catequistas que saibam a linguagem brasileira de sinais, Libras, então, em sua comunidade ou mesmo na sua diocese. Então, é um ponto importante que a igreja no Brasil está pensando também, é fazer esses encontros de catequese digitais para pessoas, por exemplo, que são surdas, né, fazer encontros digitais. Isso é algo também que vai ter um legado grande. Outro aspecto que deve ser valorizado e repensado e aproveitado, que se tornou evidente ao enfrentar essa nova forma de propor a catequese, é a catequese social, né, que o Papa Bento XVI, em um trecho inaugural em Aparecida, aqui no Brasil, diz: será necessário ter uma catequese social e uma formação adequada na doutrina social da Igreja. A vida cristã se expressa não apenas nas virtudes pessoais, mas também nas virtudes sociais e políticas. Exemplo disso foi aí na Nossa Senhora Auxiliadora, na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, eles fizeram um drive-thru solidário, né, doação de alimentos, brinquedos, materiais de limpeza, higiene pessoal, foi no ano passado, e esse ano fizeram com doações de cobertores, agasalhos, porque estamos passando um momento também de frio, e sabemos que muitas pessoas precisam. Então, é pensar numa catequese não só naquele momento, naquele encontro de sala, em algum local, mas também pensar numa catequese social, de ajudar pessoas que precisam. Verdade. O momento em que nós estamos vivendo, quando a gente incentiva até para o uso, né, das redes sociais, para nos mantermos unidos, porque se a gente não tiver nem isso, como será o retorno, né? O retorno das pessoas à comunidade, o retorno dos catequizandos. Então, é fundamental, nesse momento, né, os encontros online,
É óbvio, nunca esquecendo a fala do Papa Francisco, que o Nunes citou aqui anteriormente. Nada substitui o presencial, né? Nada substitui o olho no olho, ver pessoalmente, o estar em comunidade. Muito bem. Dando sequência aí, né? É para o Padre Martins. Estamos celebrando o jubileu dos 25 anos da Diocese de Eunápolis. Qual a sua avaliação com relação à evangelização nesse período? Muito bem. Primeiro, uma graça de Deus, né? Celebrar 25 anos da nossa diocese é uma graça de Deus. Sou até um pouco suspeito em falar, porque desses 25 anos de diocese, eu tenho aqui somente 3 anos de padre, né? Então, há uma história muito maior por detrás da minha função como padre dentro dessa diocese, né? Construída por muitas mãos, né? Então, a avaliação em relação à evangelização nesse período dos 25 anos, ela é imensamente positiva, muito positiva, né? Nós contamos aí com uma coragem de um homem que abraçou o chamado, né? Abraçou a missão que lhe foi confiada, que é o nosso bispo, Dom José Edson Santana Oliveira, quando aqui chegou e com inúmeros desafios à sua frente, com o seu jeito de pastor, de pai, acolhedor, foi pensando cada realidade, foi pensando cada local, cada pessoa também, na relação que ele tem com as pessoas, e essa diocese foi se caracterizando como uma diocese da acolhida e também do envio, né? É isso que está muito presente no hino da nossa diocese desses 25 anos, né? É uma diocese que acolhe e que envia. E acolhe, celebra, se confraterniza, está em unidade dentro dos seus desafios, celebra as suas conquistas, né? Muitas pastorais surgiram ao longo desse período de 25 anos, muitas pessoas contribuem para a ação evangelizadora. Nós temos hoje divididos a nossa diocese em 4 foranias, cada uma delas com o seu desafio, com as suas exigências, mas cada uma delas com um povo que abraça a fé, com um povo que ajuda a evangelizar, com um povo que, junto com o seu pastor local, que é cada padre que está nas suas realidades paroquiais, faz a fé acontecer, faz a evangelização acontecer, faz a doutrina social da igreja também acontecer. Dentro da nossa diocese, nós temos inúmeros testemunhos, né, de creches que estão aí sob o cuidado das irmãs, as missionárias servas do Senhor, também em Belmonte, ao abrigo São Vicente, sobre os cuidados do Padre Fernando lá. Então, nós temos as creches em Veracruz, também voltado para a doutrina social. Então, esta evangelização, esta relação da fé que aqui chegou, desde o começo, lembrando lá, é claro, Santa Cruz Cabralha, né, o marco da primeira missa, ali em Coroa Vermelha, hoje está lá o Padre Luiz, à frente desta paróquia, lembrando aquele começo ali. Então, esta diocese foi se constituindo já desde o início sob essa cruz redentora de Jesus Cristo. E quando Dom Edson aqui chegou, foi enxergando novos caminhos, né? Quando aqui chegou, foi enxergando novos caminhos, a presença dos capuchinhos, que já existia, isso aí é fundamental dizermos também, né? Eles já realizavam esse trabalho bonito em todo o território da diocese, né? Continuam ainda presentes, e isso é bom, né? Então, nós temos muito a celebrar. A avaliação é muito positiva. É uma diocese nova, mas que se tornou uma referência na catequese para outras dioceses, né, para outros regionais, se tornou uma referência também no Congresso da Família, porque, olha, tivemos aí números enormes de pessoas, né, nos últimos congressos, antes
de chegar à pandemia. Isso se tornou uma referência para o Regional Bahia-Sergipe, né? Então, nós temos muito a agradecer a Deus. É uma diocese que está tendo muitas vocações também. Graças a Deus, podemos dizer que hoje, em todas as realidades paroquiais, né, ou quase paróquias, existe um sacerdote, existe um padre ali trabalhando junto com o povo, animando o povo. Então, esta avaliação ela é imensamente positiva, né? É graça de Deus tudo que vivemos, é graça de Deus agora sendo, vamos dizer assim, a nova pupila da diocese como a ação pastoral, a PASCOM, né, que tem desenvolvido esse trabalho bonito de formação com todas as paróquias e a nível diocesano para nos ajudar a usar as ferramentas que a gente precisa conhecer e aprender a utilizar hoje para a divulgação da fé, né? E as lives não só formativas, como essa hoje de conhecimento das pastorais, né? A pastoral no foco, mas também a ajuda para a transmissão das missas para tantas pessoas que ainda não podem estar presencialmente, mas acompanham, né? Então, nós temos muito a celebrar e a render graças a Deus, e sempre a Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira dessa diocese, que continue conosco e que continue encorajando esse pastor que é Dom Edson a sempre nos animar à fé e a sempre nos encorajar a ser essa igreja acolhedora, essa igreja que acolhe, que envia e essa igreja redentora. Muito bem, pai. Muito bem. Nós fizemos muitas perguntas, né? O Pastoral de Foco fez muitas perguntas hoje, né? Tanto ao Jailson quanto ao Padre Martins, mas também obtivemos muitas respostas positivas, né? Muito boas as respostas aí dos dois. Né? Mas também temos aí as pessoas que estão nos acompanhando pelo chat. Vamos ver com o Júnior e Marileide se tem algumas perguntas e alguns comentários. Se tem, vamos ouvir. Muito bem, temos aqui bastante interação, muitas paróquias presentes da diocese, né? Quase todas as foranias aqui presentes, vamos aqui ressaltar algumas delas, né? Paróquia Santa Rita de Cássia, Cátia Ramos, vamos lá, temos aqui, Nossa Senhora da Ajuda, Josivaldo Santana, aqui mais outras paróquias presentes, Paróquia São Francisco de Assis, aqui, Elisete Sabaini, Paróquia São João Batista de Trancoso, também presente. Enquanto a gente vai lendo, viu, pessoal? Vai colocando suas perguntas, questionamentos, comentários, né, contribuições, que é muito importante, viu? Temos irmãos de fora da diocese também, viu? Amada São Francisco. Lá, Paróquia Santa Edviges também presente. Algumas paróquias aqui temos pastoral, inclusive a pastoral da criança também se faz presente aqui. E nos deixa como comentário aí Yolanda Meira, disse: a pastoral da criança está sempre em comunhão com a catequese, encaminhando as crianças que deixam a pastoral depois dos 6 anos de idade. Bela parceria, né? Que lindo. Bela parceria. Paróquia São Pedro. Temos aqui também um outro comentário do Cineia Vargas, a gente diz o seguinte: confirmo, estamos fazendo a catequese de adultos, catecumenato na modalidade híbrida e presencial. É muito mais caloroso e participativo. É uma modalidade híbrida, né? Parte presencial, parte online. Belíssimo trabalho desenvolvido pela Dulcineia e toda a equipe da catequese da Paróquia Santa Rita de Cássia, aqui de Eunápolis. Parabéns, catequistas. De lá tem mais algumas paróquias aqui participando. Paróquia Santo Antônio, a Luzia Ramos. Paróquia São João Batista, também. Coração de Jesus, Trancoso.
Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Nápoles. Santa Rita. Está sendo bem participado, viu? Santa Graças a Lúcia, Deus. aqui, ó. Paróquia Santa Lúcia. Paróquia São Sebastião de Porto Seguro. E aí a gente também tem alguns comentários, né? Alguns comentários dos irmãos. A Graça Almeida diz: somos muito agraciados com as nossas escolas catequéticas. Verdade. A gente sente falta, né? Mas utilizemos as ferramentas que a gente pode no momento. Um outro comentário aqui bem interessante, da Dulcineia, ela diz: então, ainda que remota, as catequeses devem acontecer. Paróquia São Sebastião também, Porto Seguro, Jerusa Vasconcelos. Vamos aqui. Temos também aqui algumas perguntas também. Vamos passar para as perguntas. Ah, verdade. Mais uma paróquia aqui. Santa Luzia, comunidade São João Batista, na Agrovila. Gustavo Namiode, da paróquia Nossa Senhora da Saúde. Enfim, temos, né, muitas participações de várias paróquias. Paróquia São João Batista, em Itagimirim. E temos aqui uma pergunta já. Vamos lá. Jailson, o Padre Martins. Tem alguma formação marcada para os catequistas neste ano, voltada para o uso das tecnologias na catequese? Com a palavra aí, Padre Martins e Jailson. Bem, como o padre já colocou a questão, o Catecuando é um canal criado no YouTube desde o ano passado também, para essa formação de todos os catequistas do nosso regional. Não é algo que está acontecendo todas as segundas-feiras, uma segunda-feira de cada mês. Ano passado foi toda segunda-feira, e esse ano está sendo uma segunda-feira por mês, uma vez por mês. Então, já tivemos pessoas, inclusive o Padre Martins, né, tá lá, já esteve lá presente, Frei Gutenberg, que hoje está na Diocese de Osasco, em São Paulo. Então, é algo formativo para todos os catequistas. Tá? Em relação à nossa diocese, especificamente, estamos tendo contato com algumas pessoas, tá? Faltam confirmar datas, mas vem coisas interessantes também, especificamente para a nossa diocese de Onápolis. Muito bem. Eu creio que, se me permite, Jailson, um complemento. Posso continuar? Sim, padre, Bom, fique à então, vontade. Eu creio que seria muito interessante, né? Assim, nós não pensamos, né, ainda uma formação específica para os catequistas sobre o uso das tecnologias na aplicabilidade da catequese, na condução da catequese, né? Como a Dulcineia nos propõe aí essa pergunta. Mas creio que também estamos abertos a isso, né? A dialogarmos com a comissão, né? Falo aqui em relação ao coordenador Jailson, né? Creio que também ele está aberto a isso, a dialogarmos com a comissão e quem sabe, em parceria com a SOM, né? Criarmos um momento e uma formação para o uso dessas tecnologias na catequese, pelo menos para aquelas paróquias que têm condições e que já estão tentando fazer esse trabalho, né? Então, a gente, quem sabe, pode sim aproveitar o que ela nos coloca como pergunta, que de fato ainda não tem, né, nenhuma formação voltada específica para esse item, mas podemos pensar em comunhão com a PASCOM, e aí fica aí o convite para a PASCOM nos ajudar, né, nesse sentido, que será aceito também, né? Olha o padre botando o pessoal na parede, né? Mas será muito bom, e acredito que bom para a PASCOM, bom para todos os catequistas, né, que podem utilizar essas ferramentas, ou pelo menos aprender a como melhor utilizar essas ferramentas na aplicabilidade da condução da catequese ao longo desse ano. Muito bem. Temos aqui uma pergunta que é bem interessante, viu? Vamos. Só para complementar,
Em relação a isso, estamos também tendo contato de uma pessoa também, não da diocese, de outra diocese, para falar também sobre a questão da catequese na era digital, nessa cultura digital. Então, também temos contato também dessa pessoa, tá? Mas como o padre tem razão, o Pascon já está convidado, né, para nos ajudar nesses momentos de formação. Estamos aí para servir, né? A pastoral da comunicação é a pastoral do serviço, né? E esse é o nosso objetivo. Então, assim, conte conosco, com certeza, não é isso, Júnior e Marileide? Com certeza, sem dúvidas. Sem dúvida. Estamos aqui à disposição sempre. Temos aqui uma intervenção bem interessante, vai ao Padre Martins. Padre Martins, os encontros de forma online serão realizados os sacramentos? Quer dizer, pelo que eu entendi, ele está perguntando se os encontros serão válidos para o sacramento da Eucaristia. Então, quem está perguntando aí é a Marisa, não é isso? Jesus Campos Gomes, isso. Então, Marisa, tranquilamente, para a conclusão, vamos dizer assim, né, do processo catecumenal, os encontros de forma online, eles servem sim como catequese, né? E estão sendo bem conduzidos, aqueles que estão utilizando essa ferramenta estão sendo bem conduzidos e eles completam aquilo que não está acontecendo presencial e nada impede que haja a realização do sacramento após essa etapa, entende? Então, eles servem, sim, os encontros online como uma catequese. Torno a dizer que aquilo que nós falamos, né? Havendo a possibilidade, até como é uma sugestão que lá na Santa Rita, né, já está acontecendo de forma híbrida, aproveitando os dois momentos, havendo essa possibilidade, melhor ainda, porque uma parte fazemos de forma online, né, fazemos de forma remota, e outra parte fazemos presencial, né? Mas essa formação, os encontros, os catequistas que estão acompanhando os catequizandos desta forma, e fazendo o processo catecumenal, seguindo as orientações dos documentos da igreja, serve sim e estará, os catequizandos, né, estarão aptos a receberem os sacramentos, com certeza. Muito bem, a gente tem várias intervenções muito, muito produtivas, viu? A gente vê aqui os irmãos de várias paróquias, várias dioceses, que a gente podia aqui ficar conversando a noite toda, mas é bem interessante. Não dá para reproduzir todos, né? A gente vai, durante a fala de vocês, a gente foi projetando alguns, mas são comentários bem interessantes. Pronto, chegou um último comentário aqui para a gente reproduzir, que é do Rosivaldo Santana. Ele diz: Padre Martins ou Jailson, nas comunidades onde não há internet, ou a mesma é precária, para que aconteçam os encontros de forma digital, a exemplo das comunidades rurais, o que é sugerido fazer? Jailson, poderia começar? Tá. Em relação a isso, tem uma frase muito importante do Papa Francisco: criatividade do catequista. É muito necessário que todas as pessoas sejam colocadas nessa formação. A gente sabe das dificuldades, que tem pessoas que não têm aparelho celular, não têm um computador, não têm acesso fácil à internet. Então, de acordo com certas comunidades, locais rurais, como o catequista Rosivaldo coloca, tem que ter uma criatividade. Algumas pessoas mandam atividades, ligam. O importante também, gente, é manter a interação, ter contato com essa pessoa, ou se é de forma simplesmente com uma ligação, ou de mandar cartas, que até locais, testemunhos em locais no Brasil, que locais são distantes, as pessoas mandam cartas, os catequistas mandam cartas ainda, entendeu? Então,
depende muito da situação, da realidade, tem que se entender, mas tem que ter uma criatividade do catequista. O que importa, o importante é a interação, tem que se manter um contato do catequista com o catequizando. A forma aí vai ter que ser analisada, né, de acordo com a realidade, mas o importante mesmo é a interação, manter esse contato. Eu queria acrescentar aqui, Rosivaldo, né, e agradecer pela sua participação também, né, por estar conosco, contribuindo, e pensar que a catequese, muito embora haja catequistas, né, pessoas que se colocam à disposição para essa condução da fé, esse processo catecumenal com crianças, adolescentes e adultos, mas lembrar que a catequese também ela é assumida por toda a comunidade de fé, né? Isso é importante também lembrar. Então, toda a comunidade, todas as pastorais assumem também um processo catecumenal. Então, se ela não acontece no modelo dos encontros presenciais, por causa das restrições do tempo da pandemia, se não acontece de forma remota, pela dificuldade do acesso às redes sociais, que nem todos têm, mas essa catequese acontece com os momentos de fé celebrados na comunidade. A reza do terço na família, esses encontros que a CNBB tem disponibilizado muito dos círculos bíblicos, né, que pode ser realizado também em família. Nós tivemos aí, toda a Semana Santa, foi pensado um material muito bonito para as famílias celebrarem dentro de suas casas, né, dentro dos seus lares, e o catequista está ali junto. Então, ele pode também ter momentos de criatividade para conseguir chamar esses catequizandos, principalmente dessas áreas mais rurais, e fazer um momento de catequese com eles, usando da criatividade no sentido de uma mensagem, uma carta, como Jailson colocou, né? O importante é não deixar dispersar e distanciar, mas que a gente consiga sempre criar um vínculo de unidade com esses que estão no processo de maturação da fé, né? Com esses que estão no processo de chegada para ser cristão no mundo, né? Não só para receber o sacramento, mas para se tornar cristão no mundo. Então, e que agora a catequese precisa também ser assumida por todas as pastorais, por toda a comunidade. Isso vai ajudar muito, principalmente nos locais de dificuldade de acesso à internet. Muito bem. Nós já estamos aqui, né, nos aproximando do final. Agradecemos muito a participação de todos, aí, agradecer a presença do Padre Martim, Jailson, né, que prontamente, né, estiveram aqui com a gente, levando à frente, né, essa proposta que a gente fez. A gente queria que vocês fizessem suas considerações finais, primeiro Jailson, né, depois o Padre Martins, para que a gente possa deixar uma mensagem para esses catequistas, para as pessoas que vão assistir depois, porque hoje com a internet a gente tem essa facilidade, né, que tudo que a gente faz, que posta, só o Espírito Santo sabe onde vai soprar, né, porque pode chegar a nós depois. Então, que você faça essas considerações, que deixe essa mensagem positiva, de unidade, para que todos possam, né, continuar animados para a fé. Muito bem. Eu tenho mais que agradecer. Tenho muito que agradecer à Pastoral da Comunicação, a vocês que nos ajudado muito nessa questão formativa dos catequistas, dos catequizandos, desde o início dessa situação de pandemia, tem nos ajudado muito. Então, obrigado, Júnior, obrigado, Marleide, obrigado, Luciana Nunes, ao Padre Diego, que não esteve presente com a gente hoje, mas muito obrigado a vocês, da Pascom, por ter nos ajudado. Eu também gostaria de agradecer a algumas pessoas muito importantes nesse período de evangelização da catequese na nossa diocese. Vou citar alguns nomes aqui, como Isabel, Margarete, Aneane, Orlando, Padre Carlos, Frei Miguel, Frei Humberto, fizeram um ótimo trabalho na catequese há um bom tempo, principalmente com a criação do Congresso Catequético, que já fizemos 9 congressos
em cada ano em uma forania. Então, que serve também de formação para os catequistas, o encontro também. Então, agradecer essas pessoas, agradecer a irmã Lourdes, irmã Adriana, Liane, Márcia, da Ajuda, pessoas também que estiveram com a gente nessa caminhada como catequista, e também agora as pessoas que estão na comissão hoje, Flávio, Graça, irmã Rosalina, Renilda, e o padre Antônio Martins, esse grande homem que nos ajuda nessa missão de catequista, de estar nos auxiliando, puxando a orelha, né? Um grande amigo. Muito obrigado, padre. Eu agradeço também ao nosso primeiro catequista, que é Dom Edson, que nos confia, que dá a palavra para nos ajudar nessa missão. Então, é mais agradecimentos mesmo, que sou muito feliz com os catequistas, vocês também são catequistas, Marileide Júnior. Então, obrigado. Agradeço a cada padre também que ajuda na sua comunidade, aos seus catequistas, aos seus catequizandos. Obrigado a cada padre que está nos ajudando. Muito obrigado mesmo. É isso. Tenho muito mais a agradecer. Muito Padre bem. Martins. Eu creio que a palavra agora tem sido necessária, né? Aquilo que ouvimos do Santo Padre, santo mesmo, né? São João Paulo II, e também do Santo Padre atual, Papa Francisco, coragem, não ter medo, né? Nós temos uma realidade difícil, nós temos situações difíceis, mas temos um Deus por nós, né? Nós temos a presença de Jesus Cristo em nós e conosco também. Então, não esquecer nunca isto, né? A nossa fé não é uma fé de momento, mas é uma fé de uma eternidade em Deus, com Deus e para Ele, né? E essa fé também alimenta em nós uma palavrinha que não pode morrer nunca no nosso tempo de hoje, que é esperança. Precisamos ter esperança em dias bem melhores, em realidades bem melhores, né? E fazer a nossa parte dentro dessa dinâmica de nos cuidar um dos outros, né? Aquilo que a campanha da Fraternidade refletiu muito ano passado, não foi possível fazer em grande contexto, mas uma bonita meditação, né? Viu, cuidou dele, né? Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Então, está um momento de olharmos para aqueles que são necessitados da atenção, sentirmos compaixão, cuidar deles, né? Naquilo que é necessário, com, quem sabe, uma assistência direta, como alimentos para tantas pessoas e famílias que hoje estão carentes devido à dificuldade de trabalho, né? Por causa da pandemia, mas também olhar para a nossa fé com um olhar de esperança. Olhar para a nossa realidade diocesana sempre com um olhar de esperança. Olhar para a nossa realidade de catequese com um olhar de esperança. Então, termos o receio, o cuidado, sim, mas não ficarmos presos nele. Deus vai nos oferecendo outras ferramentas para trabalharmos a ação evangelizadora no mundo e, sobretudo, na nossa diocese. Uma delas é os meios de comunicação e, principalmente, a internet. A Pascom, que está nos ajudando muito, não só a catequese, mas a diversas pastorais dentro da diocese, que têm utilizado dessa ferramenta nesse momento para fazer a continuidade de suas formações, de seus encontros, para estar próximo um do outro, para estar se vendo e para estar alimentando a fé uns dos outros, né? Então, coragem, não tenhamos medo, tenhamos esperança e confiança de que em breve, muito em breve, nós estaremos novamente nos confraternizando nas nossas formações, aprendendo, bebendo da fonte que a Igreja nos oferece com o seu magistério e, sem contar, celebrando nossas festas de padroeiros também com toda a alegria, como sempre fazemos, né? Então, acredito que a palavra agora é esperança. Esperança, coragem, e continuemos nos cuidando, e cuidando uns dos outros.
Deus abençoe. Muito bem, padre, muito obrigada. Gratidão por essas palavras, ao senhor, ao Jailson, né, por ter esclarecido tantas coisas que a gente ainda tinha dúvidas, né? Então, assim, foi um momento muito esclarecedor, foi um momento maravilhoso, passou tão rápido, né? Já temos aí 1h20 de live. Então, assim, a gente agradece imensamente a cada um que esteve aqui conosco, que contribuiu, né? Agradecemos imensamente. Primeiramente a Deus e a cada um de vocês que aceitaram esse chamado. Então, que continuemos aí nessa esperança, né? Por dias melhores, por um mundo melhor, por uma igreja melhor. E continuamos também com a Pastoral em Foco. Será o nosso próximo encontro no dia 7/8. Então, sempre no primeiro sábado de cada vez, teremos esse momento com uma pastoral, ou movimento e serviço, apresentando assim, um pouco mais a cara da nossa igreja, apresentando um pouco mais o que a nossa igreja tem de mais belo e bonito para nos oferecer. Então, no dia 7/8, nós estaremos com o Encontro de Casais com Cristo, com o ECC. Então, já convidamos todos que estiveram conosco para continuar conosco nesse nosso próximo encontro. Muito bem. E a PASCOM da Diocese de Anápolis, essa equipe da Diocese, né, da PASCOM, Marileide, Júnior, Luciana, eu, Nunes, né? Padre Diego, nós estamos à disposição, né, como já foi colocado antes, né, para todas as pastorais. Esse é o nosso serviço, né, como PASCOM na Diocese, estar a serviço das outras pastorais na Diocese, né? Estar a serviço quer dizer estar pronto para servir as outras pastorais, para dar alguma instrução, para encaminhar, né, para instruir, por exemplo, nesse período de pandemia, quando a necessidade surgiu, né, de não ficar parados, né, de levar o evangelho à frente, a palavra de Deus à frente. A PASCOM tem sido e foi essa força aí para as paróquias, né? Muitas PASCOMs estão nascendo, e o objetivo é esse, dar assistência realmente às paróquias, né, às pastorais das paróquias também. Muito bem. E aí vamos aproveitar e pedir para que o Padre Martins dê a bênção final para a gente encerrar, né, sobre as bênçãos de Deus. O Jailson, ele teve um problema técnico, ele caiu na conexão, né, mas a participação dele foi muito proveitosa. Padre, por favor, nos dê a bênção final. Muito bem. Então, mais uma vez, agradecer a disponibilidade de cada um de vocês, também esses que nos acompanharam, né, nesse período que aqui estivemos. Creio que um período muito rico, muito bom, de conhecimento e de amadurecimento também no nosso dinamismo de ser igreja dentro dessa diocese particular de Eunápolis. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira de nossa diocese, fazer descer sobre vós e sobre vossa família a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Bom domingo a todos amanhã, celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. Deus abençoe. Amém. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez.